você falou aí, a gente estava falando sobre santidade e tal, e você estava descrevendo, falando sobre ser casto e tal. E o cara, como era o cara que cortou o próprio Bilal, para usar tuas palavras? Orígenes. Orígenes. E, cara, aí nesse momento, você falou uma palavra que chamou minha atenção, que um homem que ele olha, e eu falei, outros seres. Então, significa que existe a igreja aceita pessoas homossexuais? Aceita. O Papa 3 vezes tocou no assunto. E houve muita coragem da parte dele. Eu vou te responder, e eu sei que eu vou levar bordoada. Esse assunto da sexualidade, você tem que entender assim. Existem 10 mandamentos da lei de Deus. 10. Desde amar a Deus sobre todas as coisas e o último. Impressionante que dos 10, só o sexto é hiper, mega, vou usar igual uma assessora que eu tinha, hiper, mega, power, censurado, valorizado. Por que o Ocidente, o ser humano, fica sempre em cima do sexto mandamento? Não pecar contra a castidade. Será que não pecar contra a castidade é mais sério do que não levantar falso do próximo? Será que a castidade é o bicho papão de todo ser humano? Falando de sexualidade, que parece uma coisa nojenta. Parece que o maior problema do ser humano é a questão da sexualidade. E o não matar. E o não fazer a caridade. Você entende? E o fofocar, que o povo tem... Rapaz, tem gente que eu tenho vontade de falar, me mostra a língua, minha filha. Para ver se não tem língua bifurcada. Porque tem gente que tem língua bifurcada. Por que você está rindo? Não tem. Você não conhece? Você tem toda a razão, sim. Aquela língua de serpente. Será que esse pecado é tão inferior e o sexual é tão maior? Então, eu primeiro coloco nessa balança. É a primeira reflexão. E isso estou fazendo uma reflexão em tons de brincadeira, mas é uma reflexão atual da igreja, de teólogos que discutem a sexualidade e a questão da corporidade. O corpo, o ser humano. Então, é uma questão a ser discutida. Indo neste ponto, vou chegar onde você quer. É que não é a resposta não é assim. Você tem que fazer o caminho. O gato subiu no telhado. Porque senão o padre vai ser bucudo. Pô, mas aí você tá me desmascarando, padre. Porque eu, de fato, faço uma pergunta que parece simples e eu sei que ela não é. Então, vai lá, continua. É que porque eu falo muito com o público. Então, eu vejo assim o sofrimento. Vou te contar um caso. Uma mulher que ligou para mim, o sofrimento que ela tinha em me dizer, eu atendo ao vivo, eu não tenho, tem Bina, nem existe mais Bina. Né? Não tem identificador, a gente não faz triagem. Ela começou chorando, e ela dizendo, padre, eu sou de igreja, eu criei minha família na igreja, meus filhos foram batizados, fizeram primeira comunhão, crisma, e meu filho chegou para mim agora, para o meu marido, com 16 anos, e disse que é homossexual. Meu mundo acabou. Eu tenho vergonha de ir na igreja. Onde que eu errei? Meu marido bateu nele, botou ele para fora de casa. E eu agora não sei se eu fico com meu marido, vou atrás do meu filho. Você viu? Aquilo eu acolhi, porque ela não contou desse jeito, ela contou chorando. Você entende? Uhum. E deu para sentir a dor daquela mulher do outro lado. Ela preocupada com o filho, preocupada com ela, com o marido e ainda com uma carga religiosa profunda de uma culpa em Deus. Primeira coisa que eu fiz é de lembrar, Deus ama seu filho do mesmo jeito. Então, já começa a responder a tua pergunta. Deus ama do mesmo jeito. Não é isso que vai diferenciar o amor de Deus. E tentar trabalhar com ela foi o que eu fiz, dela perceber que o filho não mudou, que era o mesmo filho, que saiu do ventre dela, que era acolher.
Então a igreja hoje tem uma postura de acolhimento. Acolhimento das pessoas homoafetivas. Isso, o Papa teve 3 vezes coragem de falar. No avião, indo daqui do Brasil, depois eu não lembro as outras viagens, mas foi dizendo, acolham. Segundo, que ele teve coragem de dizer, não é que ele estava legitimando, dizendo que a igreja faria o casamento de homoafetivos, casamento na igreja, mas que ele era de se reconhecer o valor civil dos direitos de um casal homoafetivo. Isso foi um passo enorme, você entende? Isso é um passo enorme. Mas o que eu estou dizendo é que a igreja não tem muito elaborado ainda a teologia, a parte teológica na questão, neste assunto sexual homoafetivo. Ainda é algo a ser elaborado. A igreja, bom, é uma instituição que é a instituição mais antiga da humanidade, Exato. né? E ao longo de todo esse tempo, muitas coisas foram se construindo e agora a gente está num momento que talvez precise ser revisto. Algumas coisas foram construídas há muito tempo atrás. Exato, base ocidental do pensamento. E né? não é, como você disse, um movimento muito simples de ser feito. Exato. Claro que a posição do Papa sobre esse assunto é muito mais branda do que se esperava, inclusive, né? Não é o tempo. Eu poderia vir aqui no teu podcast, no Flow, e dizer assim, não, Igor, Deus, na Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo tal, Deus fez homem e mulher. Ponto final, acabou. Eu podia ter feito isso. Mas não é assim que se funciona. A concepção, a visão sobre a humanidade hoje, não é dizer que a origem não foi assim. É como acolher no plano da criação a nova realidade que se impõe. Você entende? Mas, no entanto, há um perigo. Um perigo de nós, agora, começarmos baixar a régua, não. A simplesmente não termos mais liberdade de dizer o que pensamos. Do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, com liberdade. Isso é um problema sério que vivemos. Com certeza. De um lado, perseguição política. Do outro lado, o que é politicamente correto. Então, nós não podemos também nos acovardar. A igreja ela não pode deixar se acovardar e deixar de ser profeta, mesmo sem ter respostas para tudo.